quero ler o texto de Gênesis 4. Gênesis 4, a história de Caim e Abel. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz, Caim disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se agricultor. Versículo 3. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem a Abel e a sua oferta, mas não acolheu a Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Ok, só até aí. A gente pensa em pecado sempre como algo talvez progressivo. Tipo, a gente pensa em pecado como se fosse alguma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo, aí até que chega um momento que aquele pecadinho se torna num pecadão. Lembra daquela música lá de trás: pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Talvez não por causa dessa música, mas talvez por causa da influência que a gente tem, da leitura sobre o pecado, de talvez classificar os pecados. A gente pensa que há uma história na construção dos pecados, quando na verdade nem sempre é assim. Você há de lembrar comigo da história de Davi com Batseba, em que Davi estava no terraço da sua casa, do seu palácio, avistou Batseba, e ele não construiu uma história com Batseba, pelo contrário, ele olhou, desejou e mandou trazer Batseba. Você há de lembrar também de Gênesis, quando Caim, ou melhor, quando Adão e Eva pecaram, e que não há uma construção desse pecado. Eles simplesmente foram enganados pela serpente, foram ludibriados pela serpente, aceitaram a proposta da serpente e aí pecaram. Você vai perceber que há alguns pecados em que não há essa construção. Outros, sim. Outros a gente meio que negocia com o pecado. Por exemplo, questão de adultério. Para o homem é completamente diferente para a mulher. Para o homem é aquela coisa instantânea, parece que é unicime hoje. Você olhou, gostou e você vai lá e peca. Para a mulher não. A progressão do adultério para a mulher é completamente diferente. A mulher precisa ouvir, a mulher precisa ser envolvida num laço emocional, a mulher precisa meio que ser seduzida, o homem não. O homem, de repente, se ele olhar para alguma mulher na rua e se sentir atraído, pode não haver nenhum contato emocional, pode não haver nenhuma relação emocional, mas ele pode cair em pecado. Por isso, pecado não tem essa ideia sempre formada de que fulano de tal está brincando com o pecado, alimentou o pecado. Não, nem sempre é assim. Há histórias que são assim. Essa história que eu li, não há nenhuma história, nenhuma construção, no sentido de que Caim arquitetou, ou Caim ficou guardando durante muito tempo, e aí pensou em matar seu irmão. Não, não há. Há um momento de fúria, há um momento de loucura, há um momento de ódio, de raiva, que levou Caim a fazer o que fez. É claro que há todo um pano de fundo, e aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é uma coisa instantânea, momentânea. Ele sentiu ódio, sentiu raiva, foi lá e matou o seu irmão. O que me causa espanto é Moisés, se Moisés realmente foi o autor de Gênesis, é Moisés inserir aqui nesse texto, nesse capítulo, um pecado que a gente considera talvez a maior atrocidade contra o ser humano, que é tirar justamente a sua vida. Porque se a gente for ler o capítulo anterior, eu não vou
vou ler com você, mas se você for pesquisar depois em casa, o capítulo anterior, Adão e Eva estão lá no paraíso, no Éden. Está lá desfrutando da presença de Deus. E aí eles pecam, são expulsos do paraíso, são expulsos do Éden. Logo depois, Moisés vem com algo pesado. Logo depois, Moisés vem talvez com o pior pecado do mundo, com a afronta maior a Deus, que é tirar a vida de alguém. Logo depois vem algo que não é tão suave assim. Parece-me que Moisés tem a intenção de simbolizar ali a total decadência do homem por causa do pecado. Porque no capítulo 3, o homem desfruta do Éden, desfruta da presença de Deus, ele cai, ele é expulso do Éden, e por causa dessa queda, o homem comete a maior atrocidade, que é justamente tirar a vida do outro. Ele perde tudo, perde o senso de justiça, perde o senso de amor, perde o senso de cuidado com o próximo, perde o senso de mordomia, de zelar pela vida do outro, perde o senso de tudo. Parece-me que Moisés tem a intenção de trazer esse homicídio, esse assassinato aqui, para dizer o seguinte, por causa da queda, por causa do capítulo 3, o homem se degradou, acabou, está completamente perdido. Se aqui tivesse de repente uma mentirinha de leve, do tipo, Caim e Abel saíram para caçar, e Eva esperava Caim e Abel meio-dia, mas eles chegaram 2 da tarde, porque ficaram jogando bola do lado do paraíso, e aí Eva perguntou, Caim, onde é que vocês estavam? Ah, mãe, a gente encontrou fulano de tal. Uma mentirinha só, a gente talvez não tivesse essa percepção do que o pecado é capaz de fazer com a gente. Aí por isso Moisés relaciona aqui esse drama, esse pecado que, se a gente pudesse classificar como o grande pecado, que é a afronta contra o outro, que é a morte do outro, que o assassinato é tirar a possibilidade do outro ter vida. O que me causa até mais espanto, muito mais do que a narrativa de Moisés, é a forma como essa família, a primeira família, foi sendo construída. E a gente tem trabalhado, desde domingo passado, a gente vai trabalhar durante esse mês de maio, praticamente todos os domingos, sobre família. Temática que envolve a gente, temática que às vezes a gente não dá conta, temática que às vezes algumas pessoas preferem não vir aos domingos porque não querem tratar sobre as suas famílias, não querem ouvir algumas coisas que vão mexer na sua casa. Eu fico olhando para essa família e percebo algumas relações ou uma relação conflituosa, coisa que a gente vive no nosso dia a dia. Sabe, olha para o texto, você vai ver no texto que quando Caim nasce, e o nome Caim vem do verbo caná, que significa gerado, ou como se Eva tivesse recebido de Deus uma grande bênção. E quando Caim nasce, Eva tem um insight, diz assim, eu vou colocar o nome de Caim, porque eu obtive de Deus um homem, eu criei de Deus um homem. Há em Eva uma satisfação muito grande, há nela, a primeira mulher, uma satisfação que vocês mulheres já passaram, que foram mães já passaram. Aquela sensação de ter dentro de vocês é algo estranho demais. Eu nunca tive isso, mas deve ser algo terrível. Ter um ser dentro de vocês, que se alimenta de vocês. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Que come a comida de vocês, que deixa vocês com os ossos fracos. Entendeu? Que deixa com vocês com sono, deixa vocês às vezes mal-humoradas, deixa vocês com um corpo meio diferente do que vocês tinham anos anteriores. Que coisa doida é essa? Eva experimentou isso. Primeira mulher a experimentar isso. Eva tem a sensação, como se fosse a sensação de Deus. Por isso dizem que mãe, a melhor definição para mãe é como se mãe fosse Deus. Por causa desse amor incondicional, por causa dessa entrega incondicional. Porque mãe tem dentro dela um ser gerado, que ela vai dar vida. Ou parto normal ou cesariana, tanto faz. Eva tem essa sensação, e aí ela diz, olha, eu quero que esse sujeito aqui, essa criança, se chame Caná, se chame Caim. Porque eu recebi de Deus a possibilidade de gerar alguém assim como Deus
me gerou, assim como Deus me criou, assim como Deus criou o meu marido, Deus está me possibilitando isso. Mas quando vem Abel, qual é a explicação de Abel? Olha para o texto. O que o texto diz sobre Abel? Irmão de quem? A referência de Abel, tadinho. Sabe aquele irmão mais novo, tadinho? Quem é irmão mais novo aí? Que tristeza. Né? Mas assim, não há nenhuma referência a Abel. Não há. Abel é irmão dele, é irmão de Caim. Que coisa louca isso. Enquanto um tem um nome com significado extremamente importante, no sentido de que assim, ó, esse cara aqui, Caim, eu gerei, assim como Deus me gerou, eu gerei do Senhor. Ó, você tem outro. Esse daí é Abel, é irmão de Caim. O pior, o nome de Abel significa frágil e fútil. Frágil e fútil. Há alguns teólogos que vão dizer que, e aí lembra que eu já falei com vocês algumas vezes, que os judeus davam nomes aos seus filhos numa percepção, quando olhavam para os filhos, ou mencionavam alguma coisa ligada a Deus, como foi Caim, ou então olhavam para o filho, já recém-nascido, imaginavam o caráter do filho e diziam assim, fulano de tal vai ter esse nome. Jacó, é o cara que segurou o calcanhar do irmão, então vai ser o trapaceiro. Abel talvez tenha nascido, não sei, a glicemia lá embaixo, talvez tenha nascido com algum problema, talvez tenha tossido muito, talvez tenha engolido a água, enfim, sei lá, deve ter nascido com algum problema. Aí Caim, ou melhor, Adão e Eva, mais precisamente, olha para Abel e diz assim, você é fraco, o seu nome vai ser isso, o seu nome vai ser fútil, porque você é muito frágil. Eu fico imaginando, e há algumas possibilidades, alguns comentaristas dizendo que nessa relação conflituosa entre Adão e Eva, Caim e Abel, parece-me que Abel sempre foi preterido em relação a Caim. Parece-me que Abel sempre foi deixado de lado, tadinho dos irmãos mais novos, sempre foi deixado de lado por causa do seu irmão Caim. Porque afinal de contas, Caim é o cara que Deus gerou e Eva teve a possibilidade de ser parecida como Deus nessa gestação. Então, Abel, por ter essa vida frágil, Abel por receber esse nome de fragilidade, de futilidade, parece-me que ele é deixado de lado, ele é esquecido, em detrimento do seu irmão mais velho, Caim. Nessa construção familiar, o que alguns autores trabalham, o que alguns comentaristas trabalham, é que Abel sempre era deixado, sempre era, digamos assim, esquecido por causa das ações de Caim. E Caim era o cara, Caim era aquele que ia para o campo, Caim era aquele que fazia caça. Abel não, Abel é o sujeito mais pacato, Abel é o sujeito mais tranquilo, muito parecido com o drama de Esaú e de Jacó. Por isso eu olho para o texto de Gênesis, eu olho para essas famílias que são as famílias patriarcais, eu vejo semelhança nos nossos conflitos de hoje. Porque às vezes acontece isso dentro das nossas casas. Filhos que são trocados por causa de outros. Pais que lançam palavras de bênção para uns e não lançam para os outros. Pais que dizem o seguinte, fulano de tal é tão bonitinho, é tão engraçadinho, mas o outro fulano é uma desgraça. Não para quieto esse menino, não fica sossegado. É um instrumento do diabo. Sabe, pais que lançam essas palavras como Adão e Eva, ou melhor, como Eva. Eva, nesse sentido, ela lança para o seu filho, Abel, esse estereótipo de que era alguém frágil, de que era alguém necessitado, de que Caim, pelo contrário, Caim era o melhor de todos. O drama desse texto se dá não na questão da adoração, ao meu ver. O drama desse texto se dá na construção da personalidade, tanto de Caim quanto de Abel. Por que isso? Há uma música de Anna Russell chamada O Velho e o Espirituoso Sigmund Freud. Essa música diz assim: fui ao meu psiquiatra para ser analisada
para descobrir por que matei o gato e deixei meu marido de olho roxo. Ele me colocou no divã para ver o que poderia descobrir, então aqui está o que ele conseguiu. Quando eu tinha 1 ano, minha mãe escondeu minhas bonecas no baú, então é natural que eu esteja sempre bêbada. Quando eu tinha 2 anos, um dia vi meu pai beijar a empregada, e por isso agora sofro de cleptomania. Aos 3 anos, tinha um sentimento de ambivalência para com meus irmãos, então é natural que eu tenha envenenado todos os meus amantes. Mas estou feliz, agora aprendi a lição que aprendi, que tudo que faço de errado, a culpa é da outra pessoa. O drama de Caim e de Abel se dá nesse sentido, nessa ótica, de que a culpa é do outro, o inferno são os outros. Se o que a gente faz movido pelo que o outro nos fez, aí há uma fala de Deus aqui que vai cortar isso. Há uma intervenção de Deus que vai acabar com essa desculpa que a gente sempre lança para o outro as nossas escolhas. Porque Deus vira para Caim, no versículo 7, e Deus fala assim: o pecado jaz aonde? À porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves o quê? Dominá-lo. Pois bem, por ter esse aparato, esse respaldo de sempre ser o escolhido da mamãe Eva, a impressão que a gente tem, e que alguns comentaristas vão dizer, é que Caim traz o seu sacrifício de uma maneira desleixada. Afinal de contas, minha mãe falou que eu sou fruto de uma bênção de Deus, sou gerado por Deus, minha mãe se sente como Deus, meu pai também sempre me aprovou, em detrimento do meu irmão Abel. Agora Deus pede um sacrifício, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer forma. Tanto que a fala de Deus para Caim é o seguinte: olha, se você fizer o seu sacrifício bem feito, então será aceito. Muito mais do que priorizar Deus, muito mais do que trazer a primícia, como às vezes a gente pensou sobre esse texto, a fala de Deus para Caim era uma fala de desleixo, porque Caim parece-me que sempre foi aprovado pelos seus pais, parece-me que Caim sempre foi o escolhido pelos seus pais. Então quando Deus pede um sacrifício, quando Deus pede uma ação de culto, Caim traz de qualquer jeito, Caim traz de qualquer forma, porque em casa sempre foi assim, porque em casa ele sempre foi preferido, porque em casa ele recebeu o nome da bênção do Senhor, enquanto o seu irmão é o irmão de Caim, o seu irmão é preterido, o seu irmão é esquecido. Só que a gente tem no texto 2 possibilidades de história, a possibilidade de Caim, a possibilidade de Abel. Seria muito mais, digamos assim, compreensível se Abel tivesse essa postura de Caim, porque Abel poderia dizer o seguinte: olha Deus, eu sempre fui estigmatizado, estereotipado pela minha família como sujeito frágil, eu sempre fui renegado pelos meus pais, eu sempre fui, digamos assim, deixado de lado pela minha mãe e pelo meu pai, tanto que o meu nome é Abel, e o senhor vai ver no meu currículo que eu não tenho currículo, eu sou identificado como irmão de Caim. Então está aqui, um sacrifício qualquer, porque eu sempre vivi assim. Seria compreensível se Abel tivesse essa postura de vida, mas Abel não. Abel faz o contrário. O texto diz que Abel traz o melhor da terra, Abel traz o melhor da gordura, traz aquilo que ele tinha de melhor, talvez para sinalizar para Adão, sinalizar para Eva, sinalizar para o próprio Deus e até para ele o seguinte: olha, tudo que disseram, o que a minha mãe colocou como meu nome, como frágil, nesse sacrifício eu estou dizendo o seguinte: mudei de vida, não sou mais frágil, não sou mais um qualquer, sou forte. Está aqui, Deus, o melhor sacrifício que o Senhor pode receber. E Caim leva na maciota, leva de qualquer jeito, leva meio que Brasil Copa de 2014, no improviso. Talvez porque sempre fazia as coisas e era sempre amparado pelo papai e pela mamãe.
sempre o papai e a mamãe, mas ele foi gerado pelo Senhor, vamos ter paciência, vamos ter calma. Caim não tem essa percepção de fazer a coisa bem feita. Aí Deus vira e fala, olha, se você fizer bem, vai restabelecer o teu semblante. Mas se você não proceder bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas você deve dominar o pecado. Deus está dizendo para Caim o seguinte, filho, o que você fez não foi válido. O sacrifício que você fez, ou a oferta que você trouxe para mim não foi aceita. Eu não aceitei. Mas agora é o seguinte, o pecado está aí. Você tem a possibilidade de fazer um novo sacrifício, ou você tem a possibilidade de ir lá e matar o seu irmão. Aí é com você. Mas não lança a culpa para mim. Não lança a culpa para o seu pai ou para a sua mãe. Nem lança a culpa muito menos para o seu irmão Abel. Porque o seu irmão Abel sempre foi um injustiçado da história. O pecado jaz à porta. Compete a você dominar ou não o pecado. O que Deus está sinalizando para Caim aqui? Você vai lembrar quando Adão e Eva pecaram, e quando Deus chega até Adão, qual é a fala de Adão? Foi a mulher, tu me deste. Aí Deus aceita o argumento, chega para Eva e fala assim, e aí? O que aconteceu? Foi quem? Serpente. Aí olha a história de vida de Caim. Caim tem um espelho, um reflexo dentro de casa, de que ele sempre aprendeu a não assumir os seus erros, a não assumir a culpa, a não assumir a responsabilidade dos seus atos. Porque afinal de contas, o pai disse assim, foi Eva. Aí Eva vira e fala assim, foi a serpente. A serpente não tinha o que dizer, teve que ficar se rastejando na terra. O que Deus diz para Caim aqui, olha, pecado jaz à porta, Caim, é o seguinte, não quero saber se seu pai ou sua mãe sempre bajularam você. Não quero saber se você sempre fez as coisas de mau jeito e seu pai e sua mãe sempre aceitaram. Não quero saber a sua história de vida. Não quero saber se você sempre foi um menino mimado, que Eva sempre te deu leitinho quentinho, Eva sempre trouxe mingauzinho e assoprou para você. Não quero saber isso. Não quero saber se você soltou pipa no ventilador, se jogou bola de gude no carpete de casa, se você sempre foi sujeito mimado. Para mim, esquece isso. O que eu estou dizendo para você é que o pecado está aí. Depende de você dominar ou não. Mas acontece o seguinte, Caim. Se você matar o seu irmão, você é responsável pelo assassinato do seu irmão. Não venha de churumelas, depois de alguns anos, falando o seguinte, mas eu não sabia que tinha que ser assim, assim, assado. Mas eu não sabia que Abel fez desse jeito. Mas eu não sabia que aquela educação que Eva e Adão me deram poderia produzir isso. Que Deus está dizendo para Caim o seguinte, Caim, a história de vida é uma história de vida sofrida. A vida é dura demais. Não adianta você ficar encontrando ou tentando encontrar desculpas para suas ações. Não adianta você sentar num divã e ficar talvez fazendo análise, dizendo assim, Deus, eu não trouxe um sacrifício correto, eu não trouxe um sacrifício aceitável, porque meu pai sempre aceitou improviso. Eu não trouxe das melhores gorduras, porque minha mãe sempre disse que podia trazer qualquer jeito. Não adianta, Caim, você ficar especulando, não adianta você ficar encontrando desculpa, porque o pecado está aí, depende de você querer fazer ou não. Sabe, isso me lembra aquela música de Dorival Caymmi, da Gabriela. Você lembra dessa música?
eu nasci assim e vou morrer assim. A gente precisa entrar na nossa história. A fala de Deus para quem é o seguinte, não importa o que aconteceu lá atrás, você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de construir uma família diferente. Pais que disseram para suas filhas coisas do tipo assim, você vai casar com um cara alcoólatra, você vai casar com uma esposa que não quer nada na vida. E aí você entra nessa história e você acha que não tem jeito. A fala de Deus é a mesma de Caim. Está aí. É sua escolha. Por mais que você tenha uma história de vida pesada, por mais que você tenha dramas que te influenciam na personalidade, quem pega o fruto e come é você. Quem vai para o campo e mata Abel é você. Ninguém faz nada induzido, ninguém faz nada obrigado. A gente faz porque a gente escolheu fazer. Então a fala de Deus para Caim é nesse sentido. Caim, cuidado. Cuidado porque o pecado está aí. Compete a você querer matar Abel ou não. Não me venha com desculpas depois. Aí tem uma outra canção, que é Toda Forma de Amor, que ela diz assim, eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Essa sim. Essa é a percepção de Abel. Que Abel fala assim, sempre fui o frágil, sempre fui o preterido, sempre fui o esquecido da história, enquanto Caim sempre foi o bonzão, sempre foi o preferido de papai e mamãe, mas agora quando Deus pediu um sacrifício, eu vou fazer o melhor. Não vou ficar culpando Deus, não vou ficar culpando o meu pai, não vou ficar culpando minha mãe. Eu vou fazer o melhor para Deus. Algumas semanas atrás, eu estava lendo uma reportagem no site do Yahoo, e eles estavam dizendo que os japoneses, não tem olha para a sua mão, tem essas linhas aqui, não tem? Os japoneses estavam mudando as linhas das mãos para que pudessem ter um futuro melhor. Acreditavam que de repente se muda. Eu tenho um M aqui, não sei que letra você tem aí. Todo mundo tem um M? Todo mundo é normal, né? M de Marlon, então você pode olhar aí, vai levar isso para sempre, né? Ou de Maria, e por aí vai, enfim. Quem tem um A, meu irmão, vai... também que dá para fazer um A aqui. Quem tem um Z, vai ali no hospital, porque você está precisando, você foi abduzido. Mas assim, o que os japoneses estavam fazendo era isso. Os caras estavam pensando o seguinte, irmão, eu posso mudar a história da minha vida se eu mudar as linhas das minhas mãos. Que loucura isso! Que absurdo isso! Sabe, é sair do seu mundo, é sair da sua responsabilidade e transferir para o outro. O que Deus faz com Caim é diferente. Caim, sua história está aí. Esquece Adão, esquece Eva, esquece Abel, esquece tudo que aconteceu. O pecado está aí, compete a você, querer fazer ou não. Abel, esquece que você sempre foi a referência do irmão, sempre você foi o preterido, mas eu quero um sacrifício, faz isso para mim. Abel, toma a rédea da sua história, sem culpar alguém, sem transferir a responsabilidade para outro, mas Abel traz o melhor para Deus. Caim deixou de qualquer jeito, e o pior, depois ainda matou o seu irmão. Sabe, a gente precisa, na nossa família, assumir verdadeiramente os nossos papéis. Há homens que sempre, talvez, tenham sido mimados pelos pais ou pelas mães e que nunca assumiram isso e que sempre transferiram isso para o outro. A
palavra de Deus é essa: o pecado jaz à porta. Depende de você. Há filhas que nunca tiveram um relacionamento concreto com seus pais, que nunca tiveram um relacionamento afetuoso com os seus pais, e por isso nunca conseguiram produzir relacionamentos amorosos que tenham durado ou perdurado. A fala de Deus é a mesma: o pecado jaz à porta. Depende de você querer construir uma mesma história ou fazer uma história diferente. Há mães que não tiveram afetos do marido, não tiveram afetos do pai e transferiram isso para os seus filhos. A mesma fala de Deus para Caim: o pecado jaz à porta. Depende de você escolher se você quer pecar ou não. Depende de você querer construir uma família em que vai oferecer coisas agradáveis a Deus ou não.